Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês vão assistir esse negócio, né? Então vamos lá. Tendo em vista o atual momento e até para que a gente possa ter um trato assim mais próximo do que seria da sala de aula, eu vou tentar, estou aprendendo, na verdade, a disponibilizar esse tipo de conteúdo pelo PowerPoint. Vou apanhar, mas vai dar certo. A gente vai vencer esse episódio junto aí com todo mundo. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder falar com vocês, ainda que de forma fria, sem ver a participação dos alunos. Sintam-se todos acolhidos e vamos lá. Vamos ver como que a gente vai enfrentar isso. Como vocês já devem saber, já devem ter recebido o link, esse canal eu criei para esse período, especificamente para esse período. Vamos ver se for possível a gente mantém essa ferramenta. Mas acima de tudo, espero que seja compreensível para vocês. Não vai ser fácil, porém é algo necessário para o momento, não é mesmo? Então vamos lá, a gente vai começar. A primeira atividade de Direito, Processo e Trabalho vai ser sobre a resposta do reclamado. E aqui nós vamos tratar tanto da defesa, que é a chamada contestação, nós vamos tratar da reconvenção, vamos tratar da exceção. E essa exceção nós vamos tratar qual? A exceção de incompetência e a exceção de impedimento e suspeição, certo? E a gente vai dar uma tratada, a gente vai tratar também da parte de revelia. Pessoal, mas vamos lá. Essa parte de exceção, essa parte de reconvenção, essa parte de revelia, eu vou entender, como eu havia dito em algumas turmas já, eu vou entender que vocês já tenham tido a base suficiente no processo civil. Até porque, como eu costumo falar em sala de aula, o nosso plano de ensino no processo de trabalho, ele concentra muitas coisas. Então, eu quero encerrar essa parte da resposta do reclamado para a gente poder efetivamente entrar na parte de provas, na parte de audiência e assim a gente encerrar esse primeiro bimestre. Eu acredito que mais uns 2 ou 3 vídeos a gente consiga concluir isso. Beleza? Então vamos lá, nessa aula diferente. Todos vocês estão junto comigo aqui à minha mesa. E ali no fundo a gente consegue ver o Santo Ivo e meus livrinhos que a gente deixa condensado aqui no meu pequeno grande escritório. Certinho? Acredito que ninguém tenha esquecido da minha fisionomia, portanto, a partir de agora, para os próximos slides, vocês não verão essa minha face. Então vamos lá. Primeiro item da resposta do reclamado. Nós temos que entender o que é o ato do reclamado responder. O ato do reclamado responder é, pronto, fulano de tal ajuizou uma ação contra a minha empresa, da mesma forma como ele teve acesso a todos os meios, eu tenho que ter acesso aos meus meios de me defender. Então eu não posso ter restringido essa minha defesa, assim como eu também não posso ter limitado essa minha defesa. Eu preciso garantir que todos os meios de defesas legais eu posso fazer uso. Nenhum juiz no mundo, nenhum mandamento processual no mundo pode impedir que eu faça essas minhas considerações. Portanto, essa garantia constitucional, ela representa que, primeiro, eu vou ter uma inicial. Estando essa inicial apta para surtir os efeitos que dela se espera, o que eu tenho? Eu tenho a convocação, através de uma notificação citatória,
para que esse reclamado venha ao processo e fale: olha, excelência, a realidade não foi bem assim que aconteceu. Dar a sua versão. Muito mais importante do que dar a sua versão é contribuir com a livre convicção do magistrado. Então, mais importante do que contar a sua versão é fornecer meios para que o juiz possa dar uma sentença justa. Isso, querendo ou não, é uma garantia do devido processo legal. Por que uma garantia do devido processo legal? Porque eu não vou ter uma defesa depois de uma sentença. A minha defesa, ela deve ser anterior à decisão do magistrado, porque ele precisa ter ciência dos meus termos de defesa para poder julgar. Qualquer julgamento que não leve em consideração isso, ele carecerá de elementos processuais. Aqui, se vocês repararem, eu destaco o artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal, ele fala, em outras palavras e de uma forma muito mais poética do que eu disse, o seguinte: aos litigantes, primeiro, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ou seja, quero a condenação, quero o reparo, quero o ressarcimento de um dano, eu preciso, primeiro, garantir que a parte que está se defendendo faça isso de uma forma justa. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. Nós vamos ver um pouco mais à frente que é aqui, nesse momento de resposta, que eu vou ter que juntar, por exemplo, a minha prova documental. Eu costumo perguntar em sala de aula, no processo trabalhista, qual é o momento de produção da prova documental para o reclamante? Aí vocês me respondem, na inicial, professor, a partir do ajuizamento da ação, entende-se que está precluso o direito de juntar documentos, exceto os novos documentos. E qual é o momento, então, que eu vou produzir a prova documental sendo o reclamado? Na defesa. Eu preciso juntar a minha defesa, eu preciso juntar todos os documentos inerentes à minha defesa no seu protocolo. Depois do protocolo, eu só vou poder juntar os documentos novos, certo? Então, esse é o primeiro contato que eu gostaria de trazer para vocês quanto à resposta do reclamado. Pois bem, nós temos a previsão na CLT da contestação e da exceção. Professor, mas a reconvenção não é uma forma de defesa? Sim. Mas a reconvenção, nós aplicamos ela de forma subsidiária ao processo civil. Por isso que nós vamos utilizar a fundamentação do CPC. Portanto, a previsão na CLT, ela traz a defesa, que está lá no artigo 847. E o que fala esse artigo 847 da CLT? O 847 ele fala o seguinte: primeiro, não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Parágrafo único. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema do processo judicial eletrônico até antes da audiência. Essa é a leitura do 847. Pois bem, a outra forma de defesa previsto na CLT está da seção 4, que trata das exceções. Artigo 799 a 802. Nesse conjunto de artigos eu tenho, nas causas de jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas com suspensão do feito as exceções de suspeição ou incompetência. Então, pessoal, conforme nós estávamos falando,
A exceção, ela é uma questão, vamos dizer, conflituosa. Por que ela é uma questão conflituosa? Porque o artigo 800, caput, ele fala: apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência, impeça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Ou seja, se eu apresentar, aqui é o momento que a gente volta, se eu apresentar essa exceção nesse prazo de 5 dias, impeça que sinalize a minha exceção, ela vai seguir, portanto, o rito do artigo 800. Isso é importante pelo seguinte: é uma resposta do reclamado, porém, é uma resposta que eu não vou tratar o mérito, é uma resposta em que eu vou discorrer exclusivamente sobre a exceção, sobre as exceções de suspeição ou a exceção de incompetência. E nós devemos lembrar que tanto a exceção de suspeição quanto a exceção de incompetência, nós não vamos discutir o mérito. O mérito nós vamos tratar na defesa de mérito. Essa daqui seria uma defesa processual, certo? Tchau, vou sumir de novo. Vamos lá. Então, conforme eu havia dito anteriormente, é uma garantia processual, ou seja, todos... Vou voltar. Bom, ficar aparecendo, vai e volta, é bom que vocês não cansam de mim. Garantia processual. Essa garantia processual é o seguinte: você tem um direito, você tem. Você pode não exercer, você pode se esquecer de exercer, mas você tem. E esse ter o direito beleza, fulano de tal me processou, eu vou ser notificado a comparecer no processo. Posso não comparecer? Posso. O risco é todo seu. Mas se você comparecer, estará garantido, estará preservado o seu direito de se defender. Aqui, muito mais importante do que me defender, é narrar a minha versão dos fatos. Quando nós estudamos ética, nós sabemos que a verdade real ela é algo praticamente impossível de ser obtida em um processo, exceto quando as duas partes falarem de forma convergente a mesma situação. Houver, então, uma confissão. Quando eu abro o espaço para poder narrar a minha versão dos fatos, eu permito que a parte contrária diga que tudo que eu estou falando não corresponde à verdade e que a verdade é aquilo que ela está narrando. Então é isso, é narrar a minha versão. É conceder, como eu já disse algumas vezes, e me desculpe pela repetição, ao magistrado que ele tenha uma facilidade na sua convicção. Pois bem, havia dito no slide anterior que a CLT ela traz expressamente a defesa, no 847, e a exceção. A exceção ela está no 799 a 802. Só que não são as duas únicas formas de se defender. Eu tenho também a forma prevista no artigo 343 do CPC. E aí eu peço que vocês anotem o artigo 343 do CPC. O artigo 343 do CPC, ele aplica-se de forma subsidiária à CLT por expressa previsão legal do 769, que fala: nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. Pois bem, reconvenção não é algo incompatível. E o que fala, então,
o 343 do CPC. O artigo 343 do CPC, ele fala o seguinte: na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Simples, 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 simples. Vou tratar do exemplo quando a gente estiver falando especificamente da reconvenção, sem spoilers. Ficando claro que as três espécies de defesa são meios aos quais o reclamado terá acesso. Ele não pode ter suprimido esse seu direito de defesa, tendo em vista se tratar de uma previsão constitucional. Primeiro tipo de defesa e talvez o mais usual. Esse primeiro tipo de defesa é a contestação. A contestação, ela traz aspectos do processo do trabalho, mas como o direito ele é uno e indivisível, embora nós tenhamos vários ramos autônomos, nós temos elementos do processo civil que se aplicam diretamente, e não poderia ser diferente, à contestação. Esses aspectos que nós falamos de aplicar-se diretamente, nós podemos começar com a leitura do artigo 847 da CLT, que fala o seguinte. Ele fala o seguinte, como a gente havia dito já em alguns slides anteriores. Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Parágrafo único. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema do processo judicial eletrônico até a audiência. Vamos lá. A contestação, então, ela pelo seu caput, ela foi criada para ser oral. Tanto que esse parágrafo único, se alguém, até sugiro que esteja com a CLT acompanhando, se alguém tiver a curiosidade de olhar o parágrafo único, ele fala exatamente isso. Quem olhar agora o parágrafo único, ele vai ver que ele é uma inovação da reforma trabalhista. Por que ele é uma inovação da reforma trabalhista? Porque eu não tinha essa disposição antes da reforma trabalhista. Pois bem, a contestação, eu posso desmembrá-la em a defesa processual, e essa defesa processual, como aqui está escrito, eu não vou debater o mérito, e eu vou ter a minha defesa contra o processo, ou defesa de mérito. Então, nesse momento de defesa processual, são as chamadas preliminares. Nesse momento, eu preciso dar uma atenção especial ao que diz o 337 do CPC. E o 337 do CPC, ele fala que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Esses itens são as preliminares. Um detalhe quanto ao 337, e aqui vale inclusive para a famosa prova da OAB. Se não for uma reclamatória, se não for um recurso, ou se não for uma contrarrazão, será uma defesa. Antes de discutir o mérito, eu preciso olhar se eu tenho alguma preliminar a ser arguída. Porque eu preciso alegar essa preliminar somente na defesa. Passado esse momento, está encerrado a possibilidade de fazê-lo. Certo? Portanto, a ausência de preliminar vai fazer com que o seu direito seja extinto.
Seu direito sendo extinto, você não vai poder, em outro momento, alegar essa sua preliminar. Isso não vai ser possível em razão de quê? Em razão da preclusão. Essa preclusão, ela precisa ser observada para impedir que o processo não caminhe com vícios que impedirão a real ou a integral fruição do resultado que se espera. Então vamos lá, eu fui, voltei. São matérias, então, de defesa processual, itens de condição da própria ação e pressupostos processuais. Essa condição, ela tem duas hipóteses. Ou ela será peremptória ou ela será dilatória. Vamos lá. Peremptória, extinguiu, acabou, não volto mais a discutir porque o direito está precluso. E essa preclusão, ela vai acontecer da seguinte maneira, diferentemente da dilatória, que não enseja a extinção, a perempção, ela leva à extinção com resolução de mérito. Embora a parte contrária deva ser intimada para apresentar defesa, essa preliminar sendo acatada, ela ensejará na extinção com resolução de mérito. Então vamos lá, são exemplos de defesas processuais peremptórias: a inépcia da inicial, a perempção, a litispendência e a coisa julgada. Pois bem, a perempção, como nós vimos há algum tempo atrás, a perempção, ela é uma punição aplicada à parte que, devendo comparecer em secretaria, não faz, e quando por 2 vezes deixa de comparecer à audiência. Por aquele período em que está cumprindo essa punição, ela não pode ajuizar. De outra banda, quando se trata de coisa julgada e inépcia da inicial, há a extinção com resolução de mérito. Eu não vou poder discutir novamente essa matéria. Por quê? Porque o mérito já deixou de ser possível a discussão. Pois bem, a defesa processual peremptória, ela traz como consequência a extinção com resolução de mérito. No caso da perempção, vai ser com ou em extinção de mérito. No caso da perempção transitória, durante aqueles 6 meses, a decisão tende a ser sem resolução de mérito, porque depois de ultrapassado o período da punição, eu vou poder ajuizar a demanda, embora o período da perempção não suspenda a contagem do prazo prescricional. Beleza. A outra hipótese de defesa processual dilatória. Aqui não há a extinção do feito. Aqui a única consequência que eu vou ter é o atraso no cumprimento. Ou seja, eu não vou ter o processo extinto. Eu simplesmente vou ter um processo cujo o seu cumprimento será atrasado. Por que que ele só vai dilatar o prazo? Porque a partir do momento que eu resolver os vícios, o meu processo vai voltar a fluir normalmente. Exemplo: nulidade de citação, conexão, incapacidade e defeito de representação. Sanada essa nulidade, atendida ou não a conexão, identificada ou não a tal incapacidade e corrigido a representação, o meu processo volta a fluir. Não há nada que impede o seu integral andamento. Portanto,
A defesa processual peremptória, ela encerra com, e via de regra será, e na hipótese de perempção, sem resolução de mérito. Já a dilatória, ela não vai extinguir o feito, ela simplesmente vai atrasar o seu cumprimento, certo? Já a defesa de mérito, aqui não, aqui é eu dizendo que o fato tem relevância, o fato não tem relevância e o fato é ou não é. Tá, mas essa defesa de mérito, eu ainda vou ter a divisão entre indireta e direta. Essa indireta aqui, essa indireta, elas seriam aquela defesa chamada prejudicial de mérito. E a direta seria a defesa de mérito propriamente dita. Então, a contestação indireta, ela tem a seguinte característica. Ela vai produzir fatos impeditivos, fatos modificativos e fatos extintivos. Pois bem, quanto aos fatos impeditivos, aqui eles trazem condições que impedem a eficácia daquilo que está sendo vindicado pelo autor. Os modificativos, eles reconhecem indiretamente, porém não da forma como foi alegado pelo autor. Já os fatos extintivos, o que ele busca é a completa eliminação de qualquer tipo de obrigação do reclamado, fazendo com que não seja exigível a cobrança. Exemplos desses fatos impeditivos, desses fatos modificativos e desses fatos extintivos seria o seguinte: meu cliente ele está respondendo um processo trabalhista em que o reclamante trabalhou em regime de tempo parcial e suprime essa informação do processo. Eu posso até reconhecer que ele trabalhou para mim, porém, por ter trabalhado a tempo parcial, os seus pedidos que considerarem a jornada integral serão modificados. Por qual razão, professor? Porque eles não correspondem com a verdade. Fatos impeditivos, da mesma maneira, eles impedem a sua condução na justiça do trabalho. Exemplo de fato impeditivo. Eu tenho lá um prestador de serviço. Ele ajuiza uma ação trabalhista. Na minha defesa, eu venho e alego que, embora reconheço que tenha havido uma relação, a mesma não estava protegida pela dependência. Ele era um prestador de serviço e gozava da liberdade de poder trabalhar ao seu tempo e modo. Portanto, impede qualquer tipo de atuação da Justiça do Trabalho. E são exemplos de defesas indiretas ainda a prescrição e decadência, a compensação e retenção. Qual que é a diferença entre compensação e retenção? A compensação, ela se diz respeito à verba de mesma sigla. Está pedindo insalubridade, eu tenho recibo de insalubridade. Logo, eu quero que seja compensado o valor que eu juntar o recibo daquilo que ele está pedindo. E retenção? Retenção é livre. Eu peço para que seja retido o valor pago a qualquer natureza, desde que tenha relação com o contrato de trabalho. Já a defesa de mérito, propriamente dita, ela é aquela em que o reclamante... a defesa é aquela em que o reclamado ele vai simplesmente negar todo vínculo e a existência de qualquer direito. Aqui, o reclamado ele deve principalmente robustecer de provas
a sua defesa para garantir que a convicção do magistrado seja nos termos do seu pleito. Ou seja, a parte está pedindo hora extra. Devo fundamentar a carência de direito e juntar o maior número de provas possíveis para garantir que eu não seja surpreendido com essa condenação. Um detalhe: embora o processo civil seja subsidiário, na Justiça do Trabalho não é permitida a defesa genérica ou por negativa geral, aquela em que a parte, não sabendo como se defender, simplesmente nega tudo o que o reclamante pediu e pede a improcedência simplesmente com base nisso. Aqui eu preciso me preocupar com esse detalhe aqui, ó. Impugnação especificada. Devo rebater pedido por pedido. Porque se eu não rebato pedido por pedido, eu crio a situação da aceitação daquilo que o reclamante está pedindo. Somente não vai acontecer essa consequência quando se tratar de interesse público ou quando o direito seja reconhecidamente indisponível. Então, nesse diapasão aqui, adoro essa palavra diapasão, eu tenho claro que preciso me defender. Tudo bem. Nessa minha defesa, rebato item a item. Costumo brincar. Pedir hora extra, insalubridade, desvio de função e dano moral. Preciso me defender de tudo. Posso reunir todas as defesas em um mesmo tópico. Porém, preciso apresentar defesa de cada item. A ausência de defesa gera a presunção relativa de veracidade, certo? Então é muito importante ficar atento à impossibilidade dessa defesa por negativa geral. Perfeito? Seguimos. As exceções. As exceções, elas possuem artigos próprios que disciplinam a sua ocorrência. Estão previstos lá no artigo 799 ao artigo 802 da CLT. Então aqui eu não tenho o trabalho de discutir mérito. Aqui eu simplesmente vou debater fatos processuais. Eu não quero discutir aqui se a parte tem ou não o direito ao recebimento de hora extra. Eu quero dizer aqui que ou o juiz está impedido ou é suspeito de julgar, ou então que aquele juiz ele é incompetente para aquela ação especificamente. Somente isso. Eu não quero nada além do que isso. Certo? Muito importante que isso fique claro, principalmente quando eu fizer a minha exceção nos termos do artigo 800. Por quê? Eu vou apresentar, quando eu reconheço a forma do artigo 800, eu vou apresentar a minha defesa em peça separada, que vai ensejar na suspensão do processo. Olha lá, o artigo 800 ele fala exatamente isso. O artigo 800 ele fala: apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação antes da audiência em peça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência que se refere ao 843 dessa consolidação, até que se decida a exceção. Parágrafo 2º. Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existentes os litisconsortes, para manifestação no prazo comum de 5 dias. Se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará a audiência garantindo o direito do recipiente e de suas testemunhas serem ouvidas por carta precatória no juízo que este houver indicado como competente. Decidida a exceção. Além dessa exceção,
eu tenho ainda a exceção de suspeição e impedimento. Aqui, gente, eu não quero discutir nada além do que a eventual imparcialidade que recai sobre o magistrado. CLT omissa, aplico as regras do CPC. Sendo o impedimento uma condição que a gente pode chamá-la de uma questão de objetividade mesmo. Então, o impedimento é algo objetivo, ou seja, se os elementos estiverem descritos no 144, é caso de impedimento, logo o magistrado não terá a imparcialidade necessária. A suspeição é mais de foro íntimo, é algo subjetivo, portanto, também lhe retira a imparcialidade. O magistrado sem a imparcialidade, ele não se presta para a função que se espera dele. Eu preciso que o magistrado ele seja integralmente imparcial. E eu tenho um procedimento para discussão da exceção. Esse processo ele será remetido ao tribunal, que vai lhe atribuir efeito suspensivo ou não, e a partir dessa decisão, esse tribunal, acatando, ele vai definir a partir de qual ato os atos serão nulos. Ou seja, ainda que haja reconhecido o impedimento ou a suspeição, eu tenho que reputar que, ao menos parcialmente, atos são válidos. Então, eu preciso entender que esses atos válidos não impedem a fruição do direito. Portanto, reconheço os atos, decreto nulo todos aqueles outros, mas os atos válidos serão remetidos para o magistrado que for imbuído da função desse julgamento. Pessoal, e a última forma de defesa que nós temos, então, é a reconvenção. Pessoal, não sei se vocês estão ouvindo aí ao fundo, é uma criança chorando. Esse período de quarentena nós temos que nos adaptar a esse novo modelo. Inclusive, cabelo bagunçado, tudo mais, e tem uma criança chorando. Mas vai dar tudo certo. Então, a natureza jurídica da reconvenção é uma resposta do reclamado. É uma resposta do reclamado em que ele faz um contra-ataque. A verdade é essa. O reclamado ele está sendo processado e ele opta por fazer um contra-ataque. No entanto, alguns requisitos são exigidos. O primeiro requisito: o juiz deve ser competente para julgar ambas as ações. O procedimento deve ser o mesmo da ação originária. E é necessário que haja uma conexão entre a ação principal e a reconvenção. Pessoal, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Funcionário foi dispensado da empresa. No dia de fazer o acerto, ele estava muito puto, ele não queria ter sido mandado embora, estava no período de isolamento, vamos trazer para a nossa realidade sem qualquer tipo de desrespeito. Então, esse funcionário foi dispensado e ficou muito chateado. A empresa pagou tudo o que lhe devia. No entanto, o empregado, muito chateado, ele foi e arrebentou a vidraça da empresa, quebrou. Causou um prejuízo de R$5.000 para a empresa. Esse empregado, não satisfeito com a sua demissão, ajuizou uma reclamatória trabalhista. Na defesa apaga tudo isso. Esse reclamante, não satisfeito com a sua demissão, ajuizou uma reclamatória trabalhista. Essa reclamatória trabalhista, ela vai chegar para o reclamado, e o reclamado, o que ele pode fazer? Ele vai se defender perfeitamente, e ele pode, além de se defender, ele pode cobrar do reclamante o reparo daquela vidraça que ele quebrou lá atrás. Então, tem todos esses requisitos e o juiz do trabalho vai ser competente para julgar essa demanda. Logo, eis uma hipótese de reconvenção.
Dita essa hipótese, vamos lá para o procedimento. Primeiro, é necessário que aconteça no prazo da defesa, porque se não acontecer no prazo da defesa, ela não acontece mais. Tratando-se de uma ação individual, eu devo observar os requisitos da petição inicial. A última matéria que nós tratamos, 840 e 319 do CPC. Eu tenho que trazer a essa reconvenção o agora reconvindo e outrora o reclamante, para que ele possa se defender. Pessoal, muito cuidado nisso daqui. Lá atrás, eu tenho que elas precisam ter uma conexão. Embora elas tenham essa conexão, são ações autônomas. Portanto, a desistência da ação originária não afeta a reconvenção, certo? E outro detalhe importante que eu gostaria que vocês prestassem atenção, se atentassem, eu ia dizendo, é necessário que eu aguarde, ou melhor, havendo alguma decisão liminar, no sentido de rejeitar essa reconvenção, eu somente vou poder discutir no meu recurso ordinário. Eu não vou poder debater em decisão exclusivamente liminar. Por quê, professor? Princípio da irrecorribilidade imediata. E um outro detalhe que eu gostaria que vocês atentassem é que é cabível reconvenção de ação declaratória. Esse permissivo, ele encontra previsão expressa na súmula 258 do STF, que garante a possibilidade de haver reconvenção quando a ação for exclusivamente declaratória. E pessoal, para a gente colocar um fim aqui nessa parte de reconvenção, hipóteses de não cabimento. Ela não será cabível, portanto, no procedimento sumaríssimo, ela não será cabível em consignação de pagamento, ela não será cabível em inquérito, em execução e em ações cautelares. Detalhe, aqui e aqui, eu estou simplesmente levando ao juiz, nesse caso aqui especificamente, eu estou falando que eu devo item 1, item 2, item 3, item 4. A minha ação vai versar exclusivamente sobre isso. O reclamante não concorda, não é necessário reconvir. Basta ajuizar uma reclamatória trabalhista quando encerrado essa. Inquérito para apuração de falta grave. Aqui é aquela ação que eu ajuizo contra funcionário dotado de estabilidade para dispensá-lo em razão de uma justa causa. Se ele não concorda ou se há algum direito a discutir, não vai ser nesse momento aqui que ele vai fazê-lo. Que ele espere o julgamento e que, em discordância desse julgamento, ajuize uma reclamatória trabalhista. E na execução, porque eu não vou ter uma decisão terminativa. Então, esses são os 3 pontos que eu gostaria de tratar com vocês. E para que a gente possa ter um fim nos processos judiciais, eu não posso permitir reconvenção de reconvenção. Porque com certeza teríamos meios infindáveis de debater, de litigar. E isso não é possível. O processo ele é um instrumento e não um fim em si mesmo. O meu processo ele precisa ter começo, meio e fim. E além de tudo, ele precisa ter uma duração razoável, que não pode ocasionar ou acarretar a sua infinitude. Pessoal, bolei aqui alguns fluxogramas que reflete as formas de defesa. Primeiro aqui vamos tratar da exceção. Vamos pegar aqui a canetinha vermelha.
Ajuizei a ação, houve uma notificação. Essa exceção, ela vai acarretar, essa daqui é a hipótese do 799, que vai ser processado nas formas do artigo 800. Aqui haverá a suspensão da audiência, eu posso distribuir no juízo que eu reputo por válido, ou seja, o processo tinha que ter sido ajuizado em Uberaba, foi ajuizado lá em Goiânia. Eu posso distribuir essa exceção aqui em Uberaba, vai ser distribuído por sorteio, e se essa minha exceção for acatada, essa secretaria, essa vara, torna-se prevento para julgar a ação, certo? Outro ponto, essa exceção, se acatada, dentro do mesmo tribunal, não haverá recurso. Ou seja, sendo admitida, eu remeto esse processo para o juízo competente. Não sendo admitida, o meu processo vai seguir o fluxo normal, com prazo para defesa, com a realização da audiência, com sentença e depois eventual recurso. Primeira forma. Segunda forma de defesa, a regra do 847. Por essa regra, eu tenho que me defender tanto do processo quanto do mérito. Aqui eu posso ainda arguir aquela exceção anterior, com matéria de preliminar. Feito essa defesa, eu vou para a minha audiência e após essa audiência, o que eu vou ter? O encerramento do primeiro grau. Perfeito. E a reconvenção, que foi o que nós tratamos agora por último, em que o reclamado ele contra-ataca o reclamante e desse contra-ataque surge um processo conectado, porém autônomo, devendo respeitar os requisitos da inicial, prazo para defesa e todos os outros critérios. Pois bem, indeferida essa minha reconvenção, eu não tenho de imediato um recurso. Vou ter que juntar todos os meus argumentos e fazer um recurso ordinário. Admitida essa minha reconvenção, ele vai seguir caminhando em conjunto ao processo originário, porém apartado, tendo um fluxo seu, seguindo o seu andamento. De forma simples, seria isso esse fluxograma. E a ausência da defesa. Aqui, lembra como eu havia dito lá no começo, que eu posso não querer me defender? É isso. Não me defendi. Qual a consequência? Revelia. Qual é a consequência? Quais são os efeitos da revelia? Presunção relativa de veracidade. Tende-se a acreditar que os fatos narrados na inicial são verdadeiros. E assim a gente parte para a revelia. A revelia, a grosso modo, seria a inércia do reclamado em comparecer no processo e apresentar a sua defesa. Isso pode ser por omissão ou por vontade. Voluntariamente eu não quis apresentar, ou me esqueci e não apresentei. Em que hipóteses ou como que se dá a revelia? É a soma de dois fatores. Primeiro, a ausência do reclamado em audiência e a ausência de defesa do reclamado no processo. Então, vamos lá. Se eu tenho um reclamado ausente, mas eu tenho uma defesa apresentada, eu não vou ter os efeitos da revelia quanto àquilo que eu apresentei. Isso está no parágrafo 5º do 844. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados, ficando então prejudicado a produção de prova oral. Certo? Então, a revelia, ela traz para o processo uma presunção relativa. Significa que, não havendo nenhuma situação melhor, os efeitos da revelia serão aplicados. No entanto,
O parágrafo quarto, ele traz as hipóteses de exceção à revelia. Quais são essas hipóteses? A revelia não produz o efeito mencionado no caput deste artigo se, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. As alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante. Certo? Vamos tratar disso daqui. Essa pluralidade, ela traz a presunção relativa porque tudo aquilo que for comum aproveita-se ao revel. Certo? Tudo que for comum aproveita-se ao revel. Essa ausência de documento indispensável seria o seguinte: o reclamante, ele ajuiza uma reclamatória pedindo uma diferença salarial e fundamenta essa diferença salarial em uma cláusula da convenção coletiva. Só que ele esqueceu de juntar essa convenção coletiva. Ainda que o reclamado seja revel, não presume-se verdadeiro essa diferença salarial, porque o ônus que cabia ao reclamante de juntar o documento não foi cumprido. Logo, não haverá condenação. Outra consequência, qual seria? Os prazos fluirão independentemente de nova intimação. Não compareceu à defesa? Ok. Todos os outros atos você será dado como ciente, exceto a defesa. A defesa no processo do trabalho, ela exige que o reclamado seja intimado para manifestar-se. Portanto, a fluência dos prazos, exceto no que tange à sentença. Nesse caso, ele deverá ser intimado para poder apresentar-se. Quando o reclamante se ausenta, o que eu tenho? O arquivamento. Qual que é a consequência desse arquivamento? 2 arquivamentos dessa natureza enseja a perempção. Porém, é lícito ao reclamante que ele venha e alegue algum fato relevante e o juiz aceite e designe uma nova data para poder fazer a audiência. O que enseja, então, a ausência do reclamado? Aí nós temos aquelas 2 hipóteses. Foi sem defesa? Foi sem defesa. Então, eu tenho aqui os efeitos da revelia. Eu tenho aquela confissão quanto à matéria fática. Lembrando que tenho as exceções à revelia, aos efeitos da revelia. E um outro detalhe é a ausência do reclamado, mas com defesa? Com defesa. Então, eu recebo aquela defesa e eu fico com o prejuízo da impossibilidade de produção da prova oral. Essa impossibilidade de produção da prova oral, ela decorre do seguinte motivo: eu não consigo colher o depoimento daquele que não comparece. Se ele não compareceu e trouxe um prejuízo processual, o que vai acontecer? Ele vai arcar com esse prejuízo. Pessoal, então era isso que eu tinha para falar nesse ponto da matéria. Aqui agora todas as turmas estão no mesmo conteúdo. Nós vamos passar para a parte de provas, para a parte de audiência e aí nós encerramos o primeiro bimestre. Aquelas aulas que nós deveríamos ter tido na semana que infelizmente aconteceu a quarentena. Certo? Agradeço muito. Espero o feedback verdadeiro e a nossa relação ela permite isso, que vocês indiquem aquilo que eu posso melhorar. Não tenho familiaridade com essa ferramenta, gosto muito de dar aula, a gente vai falando aqui, acaba que vai cometendo alguns deslizes e espero que eu consiga atender ao objetivo proposto. Perfeito? Obrigadão, um abraço e vamos nos falando
acompanhem os momentos ao vivo, questionem no WhatsApp, me chamam. Não podemos permitir dúvidas. Beleza? Abraço, abraço. Abraço não. Leves cotoveladas.